Olá, viajante, tudo bem? Olha só, eu estou hoje aqui em Nova York, no Central Park, para ser mais exato, mais preciso. E o tema de hoje é sobre resiliência. Você sabe o que isso significa? Bom, eu quis falar sobre esse assunto e justamente aqui em Nova York, porque é onde eu estou vivendo uma situação, algumas situações, para ser mais exato, que foram bastante complicadas e que eu precisei ser resiliente para poder ultrapassar essas barreiras e daqui a um pouco poder voltar para casa com histórias para contar e não somente vendo o lado negativo das coisas. Esse é o assunto que eu vou então tratar a partir de agora. Segura só um pouquinho, deixa eu rodar a vinheta, aperte o cinto, porque vai começar a viagem. Quem vem me acompanhando aqui no YouTube e também nas minhas outras redes sociais sabe que eu estou já há quase 3 semanas aqui em Nova York. Vim para um período de 2 semanas de trabalho e aproveitei para emendar uma 3ª semana de férias para curtir um pouco mais da cidade, para eu não ter que ficar naquela preocupação de que durante o trabalho, enfim, tinha outras coisas para fazer, se eu perdesse alguma coisa interessante de lazer. Então, enfim, acabei combinando com a minha sócia e acabei ficando por mais esta semana aqui em Nova York. Bom, acontece que ao desembarcar nos Estados Unidos, em Detroit, eu acabei esquecendo a minha pasta com documentos da escola onde eu faria o trabalho, estudaria, e 100% do meu dinheiro. Exatamente, 100% da minha grana. Eu fiquei zerado, liso. E aí, mesmo sendo um viajante veterano, eu cometi erros de principiantes, como por exemplo, não ter separado esse dinheiro em várias quantias e também não ter colocado parte na carteira, parte na mochila, enfim, acabei não fazendo isso que deveria ser feito. E então a grande vantagem dessa história toda é que eu não sabia que eu tinha perdido esse dinheiro. E quando eu desembarquei em Nova York, a companhia aérea estava me avisando no sistema de som, falando meu nome, enfim, que eu deveria procurá-los. Eu imaginei que fosse um problema com a minha mala. E ao chegar lá, eu descobri que não, que eu tinha esquecido minha pasta com esses documentos e com 100% da minha grana. Por sorte, foi na esteira de raio-x. E aí os policiais identificaram meu nome, enfim, a companhia que eu era, entregaram para a companhia que me contactou e eu consegui reaver esse dinheiro, em parte. Eu consegui, na realidade, reaver um voucher que me foi então encaminhado para essa escola onde eu estava estudando, onde eu estava trabalhando. Só que eu precisei ir algumas vezes no aeroporto para fazer a troca desse voucher por cash. Acontece que a companhia aérea não quis me dar em cash, por algumas razões, enfim, não sei exatamente qual o motivo, mas me deram em cheque. A primeira vez o cheque veio com problema, veio com erro, eu tive que voltar no aeroporto para fazer essa alteração. Por fim, depois de eu conseguir recuperar o erro do cheque, eu tive que correr atrás de tentar trocar esse dinheiro. Não consegui. Tive inclusive no consulado do Brasil, aqui em Nova York, e nada feito. Por sorte, eu sou amigo do meu gerente do banco e ele me garantiu que esse dinheiro, então, esse cheque poderia ser depositado no Brasil. Essas 2 primeiras semanas eu fiquei na realidade na casa de uma família, porque a intenção era que eu vivenciasse aquilo que vivencia o intercambista para contar no Brasil via assessoria de imprensa, que é o que eu faço. E depois disso eu fui para um outro meio de hospedagem, que eu tratei via Airbnb. Veja bem, eu não estou reclamando do aplicativo, tá? Mas o que estava descrito lá no Airbnb era totalmente diferente daquilo que estava descrito, ou daquilo que era real a hospedagem. Então eu fui achando que era uma casa de família com um quarto para alugar, e não, na realidade era uma comunidade Hare Krishna, que mantinha no 2º andar do prédio, de um hotel, enfim, cabines, 18 cabines. Eu tenho outro vídeo que eu mostrei isso para vocês, então passem lá e deem uma olhada. Então tinha essas cabines
e um banheiro compartilhado para 18 cabines, 18 pessoas. Então, assim, fugiu daquilo que eu acreditava, daquilo que eu esperava, daquilo que estava descrito, mas eu não estou reclamando, até porque acabei espremendo os limões e fazendo uma limonada. E esse é o real sentido desse vídeo de agora. Porque, assim, resiliência é você saber lidar com os problemas, com esses obstáculos e resistir a essa pressão sem surtar, diz a psicologia. Na administração tem o mesmo valor. Você acaba sendo pressionado, você acaba aprendendo com essa pressão e você consegue ver o lado bom das coisas e identificar resultados, identificar soluções e fazer disso uma coisa positiva, uma coisa boa. Eu tenho aprendido na minha vida, eu acho que com os meus quase 40 anos, é que a gente vai ficando maduro e esse amadurecimento te leva a questões, te facilita em algumas questões, sabe? Você fica mais flexível, ao mesmo tempo que você fica mais chato, mais exigente, você fica mais flexível também. Então, assim, eu, Ricardo, com a idade que eu tenho, com a experiência que eu tenho, eu não ficaria nesse local, nesse meio de hospedagem. Então eu prefiro pagar um pouquinho mais e ficar no meio de hospedagem com um pouco mais de privacidade. Essa é a palavra, é isso que eu curto, privacidade. E não foi o que aconteceu agora. Se talvez eu fosse mais jovem, eu ia ficar mega pé da vida, ia ficar angustiado e isso talvez estragaria minha viagem. Já com quase 40 anos, vou fazer o quê? Vou chorar? Vou gritar? Vou espernear? Não! Então, acabei usufruindo dessa hospedagem, ri horrores com os meus amigos no Brasil. Temos um grupo de WhatsApp que foi a piada da viagem, né? A sequência de coisas que eu tive aqui em Nova York. Essa realmente foi uma viagem que vai ficar para a história. O que eu queria dizer para vocês, então, só retomando a questão da resiliência, é que particularmente eu acho que esse é um caminho legal para a nossa vida, sabe? A gente passar a observar que nem tudo na vida é como a gente quer, nem tudo na vida é como a gente gostaria que fosse, mas a gente tem essa capacidade de ter jogo de cintura, de conseguir lidar com essas questões da vida, sabe? Eu acho que isso que é o bacana do ser humano, né? A gente poder ser pressionado, desgostar de algumas coisas, mas a gente consegue ter essa flexibilidade, consegue se adaptar ao meio que a gente está. Então eu acho que isso é muito importante, isso é enriquecedor e isso deve ser uma coisa constante, sabe? A gente tem que ter consciência. A minha coach, minha master coach, Janaína Manfredini, sempre fala o seguinte pra gente, que querer melhorar, querer ser uma pessoa melhor, está no nosso nível de consciência. Então você inconscientemente não vai fazer isso. Então você precisa ter consciência dia após dia que você pode sim mudar, que você pode melhorar e esse é o caminho mais adequado. Então, assim, de uma maneira geral, a lição que eu tiro disso tudo é que se o dia a dia de trabalho já te dá esse cenário de pressão para você ser resiliente, uma viagem também. A diferença é que a viagem talvez te dê um pouco mais de prazer, um pouco mais de satisfação e te faz crescer, te faz rejuvenescer, te faz aprender e faz com que você tenha muito mais informação e tenha muito mais alegria na sua vida. Então, viajante, se você se deparar com situações ruins, seja viajando, seja no trabalho, seja na sua vida particular, tenta sair de dentro do seu corpo e olhar por fora para ver as várias faces, as várias situações e tenta tirar alguma coisa boa disso. Seja resiliente também, aprenda com isso que é importante e você vai ser um adulto, uma pessoa muito melhor. Fechou? Gente, obrigado como sempre pela sua companhia, tomara que você tenha curtido esse vídeo, ficou um pouquinho extenso, mas com essa vista eu acho que dá pra gente bater um papo legal e ficar feliz com isso, certo? Tomara que você tenha tirado também um pouco de alguma lição dessa nossa conversa. Se curtiu esse vídeo, dá aquele joinha pra gente ganhar essa credibilidade importante aqui no YouTube, dá aquele joinha maroto também, né, pra gente poder compartilhar e dividir essas informações com outras pessoas.
faça isso também, compartilhe com seus amigos, marque eles aqui no YouTube também. E se você quiser me seguir nas minhas outras redes sociais, tem aí o Instagram, o Snapchat, o Twitter e o Facebook, tudo Rick Ruas. E eu estou sempre lá com informação, sempre com muita fotografia, sempre viajando. Talvez agora que você está vendo esse vídeo, como eu tinha outros vídeos de Nova York, eu já tenha acrescentado outras viagens aí nas minhas redes sociais, e já entram vídeos então desses lugares. Eu estou indo para a Ásia, 5 países, e você com certeza vai ser um grande parceiro dessa minha aventura. Fechou? Obrigado e até breve.